é que estão vocês? Eu sou o professor Alex Maia, estarei dando dicas de geografia geral e geografia do Brasil. Desde já, desejo boas-vindas a todos vocês ao nosso canal. Peço que vocês se inscrevam, compartilhem com os amigos e ativem as notificações. Estaremos deixando também material de apoio na descrição em PDF para que vocês possam complementar os estudos de vocês e também o link do Projeto Evolução no Instagram. Siga lá, mande suas dúvidas, sugestões, críticas, estaremos disponíveis para ajudar. Estrutura geológica. As estruturas geológicas, pessoal, elas se diferenciam do relevo da maneira em que a estrutura geológica forma as bases para as formas de relevo, enquanto o relevo é aquela parte mais superficial, seriam as formas disponíveis, visíveis na superfície terrestre, como as planícies, os planaltos, enfim. A estrutura geológica, ela dá as bases para que surjam essas formas do relevo. E quais são essas formas, essas estruturas geológicas? São os crátons, que também podem ser subdivididas entre plataformas e escudos cristalinos ou maciços antigos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Portanto, são três formas de estruturas geológicas básicas em todo o planeta: os crátons, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. O Brasil ele apresenta uma estabilidade geológica, ou seja, ele não sofre por pressões geológicas, por movimentos de placas tectônicas, atividades vulcânicas, enfim. O Brasil ele está localizado no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, e por isso há essa ausência de dobramentos modernos que dão origem às cadeias de montanhas, por exemplo. Não há a existência de vulcões ativos e nem de sismos de grande intensidade. O Brasil nunca teve terremotos de grande intensidade, o Brasil não possui vulcões ativos e também não há a presença de dobramentos modernos, as cadeias montanhosas, como a gente vai ver mais à frente quando nós falamos dos dobramentos modernos e alguns dos seus exemplos. Os crátons eles são as estruturas geológicas mais antigas do planeta Terra. Eles datam aí do pré-cambriano e possuem muitas das vezes mais de 4 bilhões de anos de surgimento dessas estruturas. Por serem tão antigas, acabaram por sofrer um intenso processo erosivo durante muitos anos, então acabam sendo esculpidas, modeladas. Há um predomínio na formação dessas estruturas geológicas de rochas magmáticas, aquelas rochas provenientes do magma do interior da Terra, e também de rochas metamórficas, que são aquelas rochas que sofreram metamorfismo por ação principalmente de pressão e temperatura. Os relevos de planalto são as formas bastante comuns nessas áreas de estruturas geológicas cratônicas e há uma grande presença de minerais metálicos, o que favorece a exploração econômica justamente desses minerais metálicos. Alguns exemplos: o ouro, o ferro, a bauxita, que dá origem ao alumínio, o manganês, o cobre. Então há uma intensa exploração mineral justamente nas áreas de estrutura geológica cratônica, nos escudos cristalinos principalmente. Corresponde a cerca de 36% do território brasileiro, então uma vasta parte do território brasileiro permite uma exploração mineral considerável. As bacias sedimentares, por sua vez, são estruturas geológicas mais recentes do que as áreas cratônicas. Correspondem à maior parte do território brasileiro. Nós vimos que 36% correspondem aos crátons e não há presença de dobramentos modernos, então predomínio de bacias sedimentares no Brasil é o que se tem registro. Como dito, são estruturas mais recentes, datando aí das eras paleozoica até a era cenozoica. A característica principal, as rochas mais presentes nessas estruturas geológicas, são as rochas sedimentares. Então, pessoal, nada mais é uma bacia, um reservatório, onde os sedimentos, os fragmentos rochosos daquela estrutura que nós vimos anteriormente, dos crátons, eles acabam sendo depositados, sedimentados em áreas de bacias que vão dar origem às bacias sedimentares. São formadas a partir dos sedimentos, como eu já disse, oriundos de outras estruturas,
e sua principal exploração econômica se dá a partir da extração, da prospecção de combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos eles são as formações mais recentes do planeta Terra em tempo geológico. Estamos falando aí de milhões de anos, então não é pouco tempo. Não ocorre no Brasil, não há presença de dobramentos modernos no Brasil. Isso se dá porque são formados a partir do choque entre placas tectônicas, caracterizados aí pelo movimento convergente de placas tectônicas, que provoca o soerguimento de estruturas, fazendo com que haja esses dobramentos modernos. E alguns exemplos de dobramentos modernos no mundo são a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, o Himalaia na Ásia, as Montanhas Rochosas na América do Norte. Então, são algumas das estruturas geológicas que nós temos no mundo. Lembrando que no Brasil não ocorrem os dobramentos modernos, somente os crátons ou os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Com esse esquema, a gente consegue observar a formação das estruturas geológicas, onde os escudos cristalinos, que são as formações mais antigas, as formações cratônicas, como a gente trabalhou aqui nessa aula de hoje, por serem muito antigas, acabam sendo erodidas por muito tempo e esses sedimentos acabam sendo depositados em áreas mais rebaixadas do relevo, que acabam preenchendo essas bacias e dando origem às bacias sedimentares. E as partes mais elevadas nesse gráfico, nessa imagem, são justamente dos dobramentos modernos, que são as áreas mais elevadas do planeta. Alguns dos exemplos que a gente já falou, o Himalaia, que tem o Monte Everest, o ponto mais alto do planeta Terra, e também a sua distribuição conforme as eras geológicas. Lembrando que a principal exploração econômica nos escudos cristalinos são a de minerais metálicos, ouro, prata, manganês, ferro. As bacias sedimentares, por sua vez, permitem a exploração econômica em relação a petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, no Brasil, nos concursos, nos vestibulares, a principal cobrança normalmente é sobre, além das estruturas, a sua relação econômica. Então, escudos cristalinos, minerais metálicos, bauxita, manganês, ferro, cobre. E quando nós falamos de bacias sedimentares, nós nos referimos à exploração econômica de petróleo, carvão mineral e gás natural.